Fala pessoal, vamos então para o quinto episódio da história do jiu-jitsu brasileiro. No último episódio a gente falou do Mitsui Maeda, do Konde Koma, que é super importante para a história do jiu-jitsu. E hoje a gente vai falar da chegada do jiu-jitsu no Brasil ainda antes do Konde Koma e a trupe dele, né, de lutadores japoneses. Queria mais uma vez agradecer aí meu patrocinador, a Spider, a Escola de MMA Digital e um agradecimento muito especial para o Elton Silva, do livro Muito Antes do MMA. Ele revisou meu texto de novo e acrescentou coisas muito legais, aí corrigiu alguns erros do que eu tinha feito de pesquisa. Eu também estou me baseando bastante nos livros dele para fazer essa série aqui. Espero que vocês estejam gostando. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar do jiu-jitsu chegando ao Brasil. Como eu falei no episódio anterior, a gente falou do Mitsui Maeda, o Konde Koma, que foi um dos pioneiros do jiu-jitsu no Brasil. Porém, antes da chegada do Maeda e a trupe de lutadores japoneses que veio com ele, né, o Satake, Okura, Shimizu, a arte marcial nipônica ela já era praticada no Brasil. O primeiro registro de alguém ensinando jiu-jitsu no Brasil é do final de 1808. É o japonês Sada Miyako e o seu ajudante, eles vieram para o Brasil, né? O ajudante dele chamava Umi Kakihara. O Miyako e o Kakihara, eles eram lutadores da Kodokan, então lá da escola de Jiu-Jitsu do Jigoro Kano, né? Ajudou o Kodokan. Eles foram contratados pela Marinha Brasileira para ensinar as tropas e foram trazidos aqui para o Brasil pelo navio militar Benjamin Constant, que estava fazendo uma volta ao mundo aí de treinamento para o pessoal da Marinha. E nessa época a gente tem que lembrar que o Japão ele tinha acabado de vencer a guerra russo-japonesa, que durou de 1904 até 1905, e ele começava a se destacar como uma potência militar. Então vários mestres de jiu-jitsu acabaram sendo contratados por muitos países para ensinar os militares, as forças policiais e tal. E além de ensinar a tropa, claro, os japoneses, eles também, que chegaram aqui no Brasil, eles também se apresentaram numa casa de show de espetáculos que estava instalada na avenida mais movimentada no Rio de Janeiro. Essa casa se chamava Concerto Avenida. E o que o Sada Miyako fazia, ele ia lá e falava que quem resistisse a mais de 3 minutos de luta com ele ganhava um prêmio em dinheiro. E claro que isso atraiu a atenção de vários lutadores, não só brasileiros, mas estrangeiros também, mas todos eram derrubados e finalizados pelo Sada Miyako, que era pequenininho, leve, então ele impressionava mais ainda com a sua técnica de jiu-jitsu. E no começo de 1909, o Sada Miyako ele também era conhecido como Sakuzu Miura ou Saki Miura, foram outros nomes que ele usou. Ele organiza um torneio de jiu-jitsu para os seus alunos da Marinha. E possivelmente esse é o primeiro torneio de jiu-jitsu que a gente teve no Brasil. E também no Concerto Avenida, lá onde ele fazia os desafios, as apresentações, ele teve a única derrota dele, que foi para o capoeirista siríaco em 1909, em maio de 1909. Ele tomou um chute rabo de arraia que acabou nocauteando o japonês. Mas dizem, né, que o capoeirista ele usou uma malandragem. Ele foi estender a mão para cumprimentar o japonês e aí a hora que o japonês se distraiu um pouco ali achando que ele ia cumprimentar, ele jogou o golpe e acabou nocauteando. Depois disso, o Miyako ainda fez alguns desafios nessa casa de show e continuou vencendo todas, com exceção do siríaco, esse capoeirista aí que ele lutou em maio. E além de ensinar na marinha, né, para os militares, para a polícia e fazer os desafios na casa de show, o Miyako ele também ensinou para civis, ele deu aulas em clubes e também aulas particulares. Entre seus alunos estava Mário Aleixo, um capoeirista que viria a ser o primeiro professor de jiu-jitsu japonês. E também tinha outro aluno muito importante dele, que é o José Floriano Peixoto Filho. Para quem, né, tem alguma familiaridade com o nome, ele é filho do Marechal Floriano Peixoto,
que foi o segundo presidente do Brasil. O Mário Aleixo, como é que ele virou aluno do Sadamiaco? Ele foi nesses desafios, como ele era capoeirista, ele foi lutar, desafiou lá, aceitou o desafio, foi lutar contra o Miaco, e ele foi na primeira noite, perdeu a luta por finalização. Aí ele não se deu por contente, foi de novo na segunda noite, perdeu de novo, e foi uma terceira vez e perdeu. Ele perdeu 3 noites consecutivas. E aí, depois da última derrota, ele decide se tornar aluno do Sadamiaco. E lembrando também que o japonês, o Sadamiaco, ele também formou diversos instrutores na Marinha do Rio de Janeiro, e esses instrutores foram mandados para um monte de escolas de aprendizes espalhadas pelo Brasil. O objetivo do Exército, da Marinha na época, era modernizar a defesa pessoal das tropas, que antes era bem influenciada pela capoeira. Tinha até uma discussão, né, nacionalista, se devia usar capoeira, devia usar o jiu-jitsu, que era o método japonês. E o Sadamiaco também formou bastante militares do Exército que deram continuidade ao treinamento naquela instituição. Voltando agora ao Mário Aleixo, né, que foi um dos principais alunos dele, ele chegou até a treinar com o Conde Coma, que a gente falou no capítulo anterior, quando o Conde Coma veio para cá alguns anos depois. E nessa época tem um fato muito interessante, o Conde Coma viu uma apresentação dele com o Zé Maria, que era outro capoeirista famoso, até amigo da família Grace, que parece que ensinou capoeira para o Hélio, para o Carlos, ali para o Jorge no começo da Academia Grace. Então o Conde Coma vê essa apresentação do Mário Aleixo com o Zé Maria, ele fica impressionado e ele começa a fazer alguns treinos de capoeira também, provavelmente agregando isso no estilo dele. O Aleixo tem uma coisa importante, que ele foi o primeiro a metodizar um treinamento completo de luta. Então aquele famoso cross-training, né? Ele misturou jiu-jitsu, capoeira, savate, que é o boxe francês, e boxe. E também tem outro fato interessante do Mário Aleixo, que em 1931, já aos 44 anos, ele vem a lutar com o Jorge Grace. Ele acaba perdendo, mas ele já tinha 44 anos, o Jorge mais jovem acaba vencendo essa luta. Em 1912, a Marinha termina o contrato com o Sadamiaco, e como eu disse já anteriormente, o Conde Comas chegaria com a trupe dele alguns anos depois, continuando a tradição desses desafios em casas de show, circo, e também instrução de jiu-jitsu para a Marinha. Inclusive, o Satake, né, que era um dos integrantes da trupe do Conde Coma, ele se estabelece em Manaus e começa a dar aulas de jiu-jitsu em 1916. E no mesmo ano, o Conde Coma, o Mitsui Maeda, ele começa a dar aula em Belém, no Paysandu Esporte Clube. E com base nos depoimentos do Carlos e dos seus irmãos, é bem provável que eles tenham começado a treinar com o Conde Coma exatamente nessa época, por volta de 1916. Além dos irmãos Grace, o Carlos, Oswaldo, Gastão Júnior, o Maeda também ele teve muitos outros alunos de destaque. Um deles, que é o Jacinto Ferro, que ele além de um grande atleta, né, era ciclista, levantador de peso, ele acabou se tornando o principal professor da Academia do Conde Coma. E provavelmente, além do Conde Coma, quando o Conde Coma estava ausente, ele também foi um dos professores do Carlos Grace. E outro aluno muito importante seria o Donato Pires dos Reis, que depois de alguns anos junto com o Carlos, eles vêm para o Rio de Janeiro e abrem uma academia de jiu-jitsu, que chamava Academia de Jiu-Jitsu, em 1930, lá no Rio de Janeiro, né? Que depois, em 32, viria a se tornar a Academia Grace. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado aí ao Elton pela força, pela revisão do texto. Isso aí. Semana que vem a gente está de volta, tá bom? Valeu, abraço.